Fala pessoal, eu estou aqui em Florianópolis, a Ilha da Magia, e hoje eu tenho uma grande convidada. Ela é empreendedora, cientista, fundadora da Nanovetores e também presidente aí da ACAT Mulher. Eu queria que vocês recebessem aqui com muita energia a Betina. Fala Betina, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, Felipe. Que bom estar aqui com você. Agradeço o Obrigado. convite. Eu que agradeço. Aqui tive a oportunidade de conhecer seu esposo, você, uma grande história de empreendedorismo e também você me mostrou aqui um pouquinho dos produtos. Betina, o nosso bate-papo aqui hoje, a gente vai falar de um pouquinho de tudo, né? Família, trabalho, os desafios. E eu tenho algumas perguntas para você que eu não fiz posterior a gente começar a gravar exatamente para fazer aqui na frente da galera. Me fala o seguinte, como que começou a Nanovetores e o porquê começou? Você estava lá, com quantos anos você começou ela? Nanovetores começou em 2008. 2008? 2008. E ela começou após a minha trajetória acadêmica. Eu sou formada em farmácia, fiz mestrado, fiz um doutorado na França. Na França, em que cidade? Em Bordeaux, cidade do vinho. Você fala francês? Falo. Oh, ça va, ça va, ça va. Vou parler français. Je parle un peu de français. Ah oui? Oui, oui, j'ai étudié dans les alliances françaises. Oh, c'est fantastique. Oui, oui. C'est eu bien. estou pensando aqui, foi um bom momento lá. Bom momento, muito bom. A língua francesa é uma bonita língua, né? Um idioma bonito, fantástico. né? Você ficou lá morando quantos anos? 1 ano e meio. Um ano e meio. Fiz parte do meu doutorado. Foi entre 2004 e 2006. Nossa, 2006 eu estava ensino médio, estava nos Estados Unidos. Olha só. Que legal. Muito bom. E aí lá você fez a pós, né? Eu fiz parte do meu doutorado na França. Tá. E quando retornei desse doutorado, fiz ainda um pós-doutorado aqui no Brasil. Quando fui fazer a minha defesa de tese de doutorado, o meu marido, que sempre foi empreendedor, me fez uma provocação. Ele morou junto contigo na França? Sim, nós já éramos casados, legal. Nos mudamos para a França para fazer esse período de doutorado, ele acompanhou todo o meu doutoramento lá, e durante a defesa da minha tese, diante dos comentários da banca e tudo mais, no final ele me fez uma provocação. Tudo isso que você estudou, esse conhecimento, Caramba. Não dá para a gente gerar um negócio com isso? E eu, como cientista, eu nunca tinha me imaginado empreendedora. Então, foi nesse momento que nós começamos a avaliar o mercado, o que tinha no mercado com nanotecnologia, que se agora ainda é um tema um tanto... Explica para a galera, o que é a nanotecnologia? Bom, a nanotecnologia é o estudo das estruturas numa escala nanométrica. O nanômetro, ele é a bilionésima parte do metro. Para trazer um pouquinho mais para a realidade, imaginar pegar um fiozinho de cabelo e dividir 80 mil vezes, ou seja, é algo muito pequeno, invisível aos nossos olhos. Então, com essa tecnologia, nós encapsulamos dentro dessas minúsculas estruturas os ativos cosméticos. Vamos imaginar aí a vitamina C, que é extremamente reativa, oxida com facilidade, é um desafio para quem formula um produto cosmético. Nós, com essa tecnologia, conseguimos estabilizar, melhorar a permeação, facilitar a vida do formulador e melhorar inúmeras vezes o resultado clínico de produtos, então, que contém essa tecnologia. Então, é isso que nós fizemos na nossa empresa, na Nanovetores, desde 2008. Né? Desde 2008? Desde 2008. Então, seu esposo deu o start... Deu essa provocação... Eu aceitei e Legal. Estamos juntos aí desde 2008, trilhando aí essa jornada do empreendedorismo, um empreendedorismo disruptivo, porque eu sempre costumo dizer, eu como cientista talvez teria escolhido de uma forma meio natural seguir fazendo pesquisa nas instituições de ensino, nas universidades, mais acadêmica. Meu marido talvez como empreendedor que já faria talvez mais um negócio, mas talvez não tão, com uma inovação tão disruptiva quanto a gente conseguiu fazer, trazendo essas aptidões. Então, você uniu a questão eu brinco, né, do Brasil com o Egito. Você tem todo o embasamento técnico para dar o alicerce ao produto, né?
E, obviamente, seu esposo veio com toda a questão de botar no De mercado, botar no mercado. fazer as boas parcerias. Exatamente. Esse network, essa gestão que muitas vezes um cientista não é preparado Não. para fazer isso, nem um pouco. Nem um pouco. Então, a gente aliou essas competências e com muito respeito e admiração um pelo trabalho do outro, a gente vem conseguindo construir uma empresa que é referência não só no Brasil, mas também mundialmente, nessa área de sistemas de encapsulação de ativos. Você conheceu sua esposa onde? Numa balada. Ah, é? Conta pra gente aqui. Então, um outro lugar que eu não imaginava encontrar um marido. É. Como foi Então, isso? eu saí com algumas amigas na época de faculdade ainda, e essas amigas reencontraram ex-namorados e estavam por lá. Eu fiquei com aquela dita vela, né? Aquela que. Ah, E nisso eu percebi que alguém me olhava, foi se aproximando, me chamou para dançar. ó. Pensei, não vai dar muito certo, porque aquela história de que quem a gente encontra, talvez na noite, não, né? É, Não, tem uma crença disso. uma crença, mas no fim foi legal. E depois, durante a semana, ele já me convidou para sair jantar. E falei, olha, quem sabe vai dar certo. Legal. E vão se aí já mais de 22 22 anos de relacionamento, sim. Que legal. E olha que interessante isso. Você conheceu uma pessoa num ambiente diferente, né? Se conectou, essa pessoa virou seu esposo, vocês criaram uma empresa juntos e estão aí crescendo um negócio. Isso aí. Ou seja, networking puro, né? Network puro. Puro. Network de qualidade, né? Eu acho que quando a gente encontra pessoas que têm aí os valores, as virtudes, tudo flui de uma maneira muito espetacular, Com né? certeza. E me fala uma coisa, na sua jornada como fundadora da empresa, né? Hoje, você falou que começou em 2004, né? 2008 começou 2008, a empresa. perdão, Isso. 2008. Uhum. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram até hoje? Eu acredito que o maior desafio é o início. Tem o dito vale da morte das empresas, né? Sim. Que isso, assim, acho que não tem, assim, raros os casos de quem não passa por isso. Mas nós também, imagina, com uma tecnologia muito disruptiva, muito nova, chegar com esse produto no mercado, inicialmente no mercado brasileiro, e mostrar para o nosso cliente as vantagens, sem a gente ter uma referência, uma reputação, né? Éramos pessoas novas nessa área. Foi extremamente difícil até a gente conquistar os primeiros clientes. Então, acredito que esse talvez tenha sido o principal desafio no início, mas passado esse estágio, a gente sempre trabalhou com muita qualidade, com muita seriedade, muito profissionalismo. As alianças foram se formando, os clientes satisfeitos, as recompras vindo. E aí a gente foi cada vez mais se consolidando mesmo como uma empresa séria, idônea, humanizada e tudo mais que a gente tanto preza aí no nosso serviço. E vocês, nesse processo todo, né? Eu entendo que a minha visão pela sua história, eu olho como uma startup, né? Como vocês começaram. Hoje, são quantos funcionários lá na empresa? Hoje estamos em torno de 70 funcionários. Nossa, bastante gente. Bastante gente, sim. Bastante gente. Sim. E como é que foi nesse processo todo, né? Eu percebo que você falou, uma das coisas é o Vale da Morte. O Vale da Morte das empresas, eles ocorrem por alguns fatores, né? Ou a questão do caixa, né? O caixa é rei, né? E também, às vezes, do empreendedor não conseguir fazer a gestão da empresa, né? De contratar, treinar. Na sua visão, quais desses dois pontos você entende que é o mais complicado? Porque eu vejo muitas empresas boas, que às vezes ele até começa com caixa, mas não sabe fazer toda a gestão, ainda mais vocês que são da indústria, né? Tem uma escala industrial, você tem que ter um nível de detalhe muito grande também, né, nas coisas. Sim, e um rigor, né? A gente está dentro de um mercado que é muito regulamentado. Muito então, regulamentado. Além de todo o desafio normal de uma empresa, de uma startup, nós ainda tínhamos o desafio regulatório atrelado, né? Eu gosto muito de comparar, assim, acho que o crescimento de uma empresa com o crescimento de um ser humano. Sim. A gente tem fases, né? Tem as fases desafiadoras, onde a gente ainda não é conhecido, nós talvez como seres humanos ainda não nos conhecemos, estamos nos percebendo, né, como indivíduo. No momento em que a gente vai se afirmando, a gente tem aquele desafio
crítico de uma adolescência, onde as partes elas crescem de uma maneira não uniforme. Sim. Ora você cresce mais um pouco os braços, depois as pernas, depois é o rosto, dá uma esticada. Na empresa também é assim, porque na empresa também tem setores e tem momentos que você precisa dar mais atenção para uma área e para outra. E no começo das empresas, pelo menos no nosso caso foi assim, a gente faz um pouco de tudo, é normal, o empreendedor faz um pouco de tudo, isso aí, né? Então a gente faz um pouco de tudo, e talvez um dos grandes desafios é como a gente lidar com isso, né? No momento em que a gente, enfim, ainda não tem o profissionalismo instalado na empresa, é muito demandado, é muito requerido, né? E saber conduzir adequadamente gestão com a parte de geração de produto, com a parte de relacionamento com o cliente. Então eu acho que é o desafio inerente que passam todas as empresas. E eu acho que ainda tem até um outro fator, né, que você tem a sociedade ainda com seu Sim. esposo, né? Você saber separar as coisas, que eu vejo também que vocês têm filho já também? Sim, temos uma filha de 16 anos. 16 anos. E foi exatamente ela que nos cobrou no início, porque o que acontecia? Levávamos muito trabalho para casa. Eu fico pensando, né, porque vocês trabalham junto, aí tem alguma coisa para resolver, você acaba levando para casa para discutir em casa. E a nossa filha pequenininha que cobrava, não, agora é hora de brincar comigo. Então, criamos o rito de evitar ao máximo possível levar trabalho para casa. Tanto que quando nós mudamos de sede, porque nós ficamos por um bom tempo incubados, e depois nós mudamos para o Sapiens Park, que é um parque tecnológico aqui no norte aqui de Florianópolis. Então, agora nessa nova sede nós dividimos sala. Então, querendo ou não, nós estamos por dentro do que acontece um com o outro e não precisamos levar essa atualização para ser feita em casa. Isso foi muito bom. E como é que é, curiosidade, né? Às vezes vocês, toda relação, todo casal, às vezes vocês acabam, né, tendo uma discussão, uma briga. Como é que é? Você discute em casa, aí você tem que sentar na mesa para tocar a empresa. Como é que vocês separam isso? Curiosidade, assim, porque tem que ter muita maturidade, né? Tipo, olha, Felipe, nós brigamos, senta aqui, nós temos que fazer uma reunião. Porque eu vejo, assim, que, você tocar um negócio já com uma sociedade, com uma pessoa, sem necessariamente ser um casal, já tem os seus desafios, né? Você vai ter que lidar com a pessoa, tem dia que às vezes a pessoa não está bem, vice-versa, você não está bem. Como é que funciona isso na prática? Curiosidade, assim. Eu digo que a base de tudo é o respeito, né? Respeito, cada um ali dentro da empresa, por mais assim que eu sou da área mais técnica, Ricardo é mais da área da gestão. Então, às vezes, ele dá uns pitacos na área técnica, eu também dou uns pitacos lá na gestão, mas sempre com muito respeito, entendendo que cada um tem ali o seu domínio, a sua aptidão naquela área mestre, e a gente pode sim interagir e conectar e trocar, né? A gente trabalha de uma forma muito conjunta e respeitosa. Mas essa sua pergunta, ela é a pergunta que todo investidor fazia para a gente lá no começo, antes de investir na empresa. Exato. Porque, assim, é muito risco você aportar um recurso numa empresa que vem de um casal, sendo sócios, e se a relação não vai bem, como é que fica aí o nosso investimento? Então, essa pergunta a gente já era bem acostumada a responder, porque ela fazia parte sempre nessas perguntas, nessas conversas com os investidores, né? Exatamente, porque se você recebe um investimento de risco, né, vamos dizer assim, naturalmente a pessoa vai olhar isso, né? Eu tive casos quando eu fiquei no Vale do Silício morando, quando a gente foi acelerado, tinha outras startups, tinha alguns casais, né, que eram casados. E eu até perguntei para o próprio Draper, né, falou, cara, como é que é? Cara, a primeira coisa, ele me falava, tem que olhar a maturidade que o casal tem, né? Uhum. Segundo, tá muito bem documentado caso aconteça alguma coisa, né? E ele estava me explicando, mas teve casos de sucesso de casais também que super prosperaram, a empresa cresceu. Mas eu acho que o ponto é mais a maturidade, né? Com certeza. E tem uma equação que eu acho que é muito interessante, Felipe, que é quando a gente pensa em relacionamentos, né? Tem relacionamentos que dividem o teu potencial, dividem o teu conhecimento, a tua vontade. Tem aquelas que te diminuem, que te subtraem teu potencial. Sim. Mas tem aquelas que somam e tem aquelas que multiplicam. Eu costumo dizer que eu acho que no meu caso e do Ricardo, nós temos uma relação que multiplica, porque o potencial que ele tem, o potencial que eu tenho, quando a gente conseguiu trazer isso junto... Cada um no seu papel. Cada um no seu papel,
foi multiplicado. Nós não faríamos cada um de forma isolada o que a gente faz hoje junto. E eu acho que talvez deveria ser a forma da gente perseguir a busca de um bom relacionamento. Sim. A gente ser seletivo a ponto de escolher um sócio, um parceiro de vida, as amizades pautadas em pessoas que realmente estão ali para querer o teu bem, para querer contribuir, né, para o teu crescimento. Então, Você acho que falou isso um negócio fundamental. legal. As pessoas não se tocam no seguinte ponto. Você escolheu o seu parceiro, as amizades que você tem, enfim, qualquer escolha nesse sentido, na questão relacional, isso vai influenciar diretamente no seu nível de felicidade, prosperidade, Com certeza. né? E, enfim, tudo na vida, né? A Sim. espiritualidade. Eu vejo hoje, sabe o que eu percebo? Pessoas tomam decisões baseadas apenas, não tomando decisões refletindo nas consequências e tomam decisões rápidas sem se tocar que às vezes você escolheu um sócio ou um parceiro de vida, alguém para você casar é para a vida inteira. A vida inteira. E aí, dependendo da pessoa que você escolhe, ou ela vai te levar para cima, né? Ou vai te subtrair. E por isso que eu falo, cara, a networking é tudo, né? Sim. Começa aí, né? Sim. Eu teve uma amiga minha que a gente estava conversando sobre isso recentemente. Eu quero arranjar um homem trabalhador, um cara empreendedor, eu admiro e tal. Eu falei, cara, você está frequentando evento de empreendedorismo? Você está frequentando sei lá, uma associação comercial, algo no tipo? Não, eu falei, cara, então isso nunca vai acontecer. Onde é que vai encontrar, né? Porque você é fruto do ambiente que você convive, né? Então, raras exceções, né? Sim. Raras exceções que você consegue achar uma pessoa que é empreendedora, né, em um outro ambiente. Então, eu olho muito isso, sabe? E conhecendo seu esposo, ele tá aqui, acompanhando a gente, é muito legal. Eu vejo como vocês têm muita sinergia também, comunicação é tudo, né? E sabe, Felipe, acho que as pessoas, a grande maioria das pessoas, a gente vive num momento que elas buscam muito pelo imediatismo. Muito. Essa geração não tá agora... legal, não tem resiliência, mas se não tá legal, busca outra coisa, né? Desiste. E assim tem trazido para relacionamento, para os negócios. É um padrão, né? Ele repete no relacionamento, no negócio. Isso. A pessoa começa, não termina nada. Então, esse perfil realmente é desafiador, porque se a pessoa não está bem com ela mesma e ela não tem essa resiliência, não adianta ela mudar de emprego, não adianta ela empreender em outra coisa, buscar outro relacionamento, porque ela vai levar essa frustração por onde ela for, né? Ela precisa estar bem com ela mesma no início de tudo. Né? Porque a gente começa e termina a gente com a gente mesmo. Então, tem uma frase que eu gosto que fala: todos os problemas que você tem, foi você que criou. Normalmente a gente tem o costume de culpar o mundo, né? Sim, quando você fica mais maduro, mais consciente, e aí você vê, cara, tudo de bom e de ruim foi eu que criei. Eu, quando era mais novo, eu já fui obviamente, muito mais imaturo, né? Aí você vai tomando umas porradas da vida e que você vai, tipo, o homem demora um pouco mais para amadurecer que as mulheres, né? E aí você vai entendendo que as escolhas que você faz hoje vão refletir na sua vida. Você era aluna nota 10? Era, não vou negar. Não vou negar. Eu sempre fui muito dedicada, né? Sempre gostei muito de estudar, de ler. Na época que eu fiz a minha pós-graduação, tive que ler muito artigo científico, então teve uma lacuna na minha vida aí de leitura de livros. E aí, passada essa fase de formação aí de mestrado e doutorado, quando eu consegui retornar ao hábito da leitura, é fantástico, assim, é uma coisa que realmente me traz bem-estar, me traz prazer. E quando a gente faz, por exemplo, existe um teste que se faz para a gente ver os nossos valores, virtudes, ver o que tem forte. É muito bom a gente detectar o que nos faz bem, o que nos traz esse bem-estar, né? Porque isso é um gatilho direto para a gente sentir, encontrar a felicidade, né? Então, tocou num ponto que eu queria chegar. Agora a gente vai mais fundo. O que é felicidade para você? A felicidade, bom, eu vou contar um pouquinho de onde é que a felicidade, né, do tópico felicidade na minha vida. Desde pequena, tem alguma coisa que diz assim, quando você vai visitar uma igreja pela primeira vez, você pode fazer 3 pedidos. E aí eu me deparava que todas as vezes um dos pedidos que eu fazia era ser feliz. Quando veio a pandemia, naquele momento nós não podíamos sair, então nós somos obrigados a entrar, né? Fazer o autoconhecimento, e eu aproveitei de fato esse convite.
eu me dei de presente uma formação em felicidade interna bruta. Nesse momento foi algo realmente uma virada de chave no sentido de encarar algumas questões da minha vida. Por quê? Tipo assim, qualidade de momentos, atenção no momento presente, valorizar, né, eu tenho uma habilidade nos happiness skills, que é o savoring, é você aproveitar o momento, aquele momento presente. Contemplar, né? Contemplar. Então, eu consegui trazer mais leveza para o meu dia a dia. Antes, situações que me deixavam estressadas, e eu notava facilmente como é que esse estresse se desencadeava. Durante o dia estava bem, mas ia dormir, e às vezes à noite acordava sobressalto, coração batendo forte, tem alguma coisa me incomodando. Na época eu não sabia o que era. Agora, se isso acontece, eu já sei, tem alguma coisa que eu preciso resolver. Então, essa formação em felicidade interna bruta, que não sei se você já ouviu falar o que é isso, Felipe. Não. Eu quero falar ouvir. Um o que é essa felicidade interna bruta. O PIB, com certeza, você já ouviu. Já conhece bem, né? Já. Mensuração em termos de renda. O FIB é uma métrica em termos de bem-estar. Então, é uma métrica que foi criada lá na década de 70, no Butão, que é um país, né, vizinho, mais feliz do mundo. O país mais feliz. Então, o que acontece? Tem indicadores que nos demonstram qual é o nível de bem-estar daquela civilização, daquela organização, enfim, a gente pode aplicar em diferentes cenários. Nós aplicamos na Nanovetores esse conceito de felicidade interna bruta. Então, eu me permiti fazer esse curso e foi um presente para mim, porque eu trouxe esses conceitos dos happiness skills para a minha vida, e tudo que é um skill, e aplico na cultura, aplicamos na empresa, então isso traz resultados muito, muito interessantes. Dá um exemplo, assim, o que você de trouxe? De um happiness skills. Dentro da cultura, assim, do dentro da cultura, sim. A gente tem hoje um programa que se chama Nanotalks. Uma vez por semana nós paramos para falar sobre ou soft skills, porque soft skills é algo que a gente já implanta desde 2019, nós implantamos e nós usamos inclusive nos processos seletivos da empresa, e dá um resultado incrível, porque às vezes a gente contrata só olhando o hard skills, só a habilidade técnica daquela pessoa. Né? E se um dia precisa demitir uma pessoa, não é por falha do hard skills, dificilmente é falha conduta. É conduta, é soft skills. Então, olhando isso, as empresas que entram, as pessoas que entram na empresa, elas já entram, parece que elas já estão lá há anos, porque elas estão muito alinhadas com o fit cultural da empresa. E a energia da empresa, e tudo, né? E o happiness skills, ele vai um pouquinho além. Então, hoje, quando, por exemplo, eu vou fazer uma palestra onde eu vou falar sobre humanização, que eu nem sou da área de RH, mas eu gosto tanto dessa área que eu acabei me empoderando, e às vezes eu tenho feito palestras nessa área. Eu até brinco, o que uma cientista veio da área da saúde vem falar de RH? Mas é porque todo CNPJ é feito de CPF. Total. Né? Total. É isso. Toda tecnologia, a gente fala muito de inteligência artificial, das mais diversas tecnologias, toda tecnologia ela é feita de pessoas para pessoas. A tecnologia é meio, as pessoas são início e fim. Sim. Então, tudo que a gente quer transformar, a gente precisa tocar nas pessoas, senão não existe essa transformação. Com certeza. E realmente, então, os happiness skills, eles vão um pouquinho além dos soft skills. Eles vão nos trazer habilidades, são habilidades que nós podemos desenvolver para ter esse bem-estar, seja pessoal, seja corporativo. Dentre os happiness skills, eu posso destacar o savory, que nós falamos aqui, que é o saborear, é o contemplar o momento, reviver momentos gostosos, trazer isso para a nossa memória, mas também está ali generosidade. Generosidade é um dos grandes... Servir, né? Servir. E generosidade, muitas vezes, a primeira coisa que aparece na nossa cabeça quando a gente fala generosidade, vem a questão de uma doação financeira. Sim. E não é isso, né? A gente poder fazer uma mentoria, a gente dedicar o nosso tempo para ajudar alguém, para fazer alguma coisa boa. De acordo com a moeda dele, né? Que a pessoa aprecia. Às vezes ela quer tempo de qualidade. Isso. Às vezes isso não tem o preço, mas tem um valor imensurável. Então, essa questão é muito legal e a gente percebe que essa generosidade, ela faz bem para quem faz a generosidade, até mais do que para quem recebe. Mas é verdade. Isso é fantástico. É verdade, é fantástico. Isso é fantástico. As pessoas acham que quem é mais beneficiado é quem ganha, muito pelo contrário, é quem dá. Quem dá, então isso é muito, muito legal. Outro happiness skills é gratidão. Às vezes a gente teve uma questão de
substituir o obrigado por gratidão. Não é isso. A gratidão é aquele sentimento muito mais puro e mais profundo. intenso de conexão. Conexão direta com o divino e que a gente pode realmente sentir aquele momento onde a gente é grato pelas coisas mais simples que a gente tem na vida, né? Às vezes, a gente logo que começou a fazer esse trabalho com os nossos colaboradores, nós criamos um caderninho onde tinha, assim, como se fosse uma agenda para ser preenchida durante o dia, com boas ações que fez naquele dia. Por exemplo, sou grato a 3 coisas. Então, Você fez normal. Um diário. Legal. Isso, um diário de bem-estar. É normal no início as pessoas agradecerem pelas mesmas coisas. Só que chega um momento que, nossa, eu estou me agradecendo todos os dias pela saúde, pela família. De repente, ela começa a perceber que ela pode ser grata pelas coisas mais simples, pela plantinha que ela tem em casa. Ela começa a criar consciência das coisas. Sim, e ela começa a perceber isso, né? Essas razões para ser grato. Então, vai desenvolvendo, chega no momento que aquilo é tão automático que tu não precisa mais parar para perceber. Tu já está sendo grato de uma maneira tão espontânea e aquilo automaticamente está te trazendo bem-estar. Então, com isso, a gente acaba até regulando, às vezes, aspectos físicos do nosso, por exemplo, a gente alivia a tensão, a ansiedade, estresse, a questão de ritmo cardíaco, que é extremamente importante, o biofeedback, a gente começa a entrar numa questão de qualidade de vida muito melhor, né? Que interessante isso. Você me falou algumas coisas, e eu acho muito legal, porque assim, quando você me fala, eu brinco que não é a gente que escolhe as pessoas do podcast. Na verdade, não é eu que escolho o podcast, é o podcast que escolhe as pessoas por causa do campo energético, né? Então você me fala toda essa informação hoje e eu olho algumas correntes terapêuticas, uma delas é a constelação, eu falo, eu entendo porque as pessoas chegam até a gente hoje, né? Olha, por conta da vibe, da energia, isso é muito legal. Isso é muito legal. Me fala uma coisa, hoje, uma coisa que eu tenho notado também, o mais legal de conviver com esses grandes empreendedores a nível internacional, eu observo muito, sabe? Essas pessoas todas de alta performance, elas cuidam muito da cabeça, né? Até porque vivem num ambiente de estresse e pressão muito grande, né? Seja ele um atleta, uma celebridade ou um grande empresário. Você faz algum tipo de terapia, ou já fez, entendeu? Como é que você lida com isso? Porque a gente é gente, tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, como é que é isso? Eu, desde a época ali, um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha começado um processo bem legal de autoconhecimento. Uhum. E nesses processos é muito interessante, porque quando a gente se abre para fazer esse tipo de trabalho, você realmente está a fim de descobrir qual é a tua essência, parece que tem uma força que vem colaborando, vem trazendo, como você disse, né? Talvez até o campo trazendo as informações, os contatos, os livros que você deve ler, e tudo vai meio se encaixando. Então, por exemplo, eu tento, não consigo fazer todos os dias, mas eu tento meditar um pouquinho por dia. Tenho o meu momento de contemplação sempre, já há muitos anos eu sempre tinha um rito de final de tarde, às vezes tomar um chá contemplando o pôr do sol, é algo que eu... sem mexer no celular, de boa. É algo que eu gosto muito e eu tento, na medida do possível, sempre fazer. E identificar essas coisas que a gente estava falando da questão dos valores, né, das forças, né, quais são as forças que a gente tem. A minha força, a força número 1, que já fiz várias vezes esse teste, a que mais aparece é o superpoder. Tipo superpoder, é a apreciação da beleza e excelência. Então, eu sei que eu, assim, parar para ver um pôr do sol, para contemplar uma paisagem bonita, me dá uma força incrível, me renova em termos Você sente a gratidão, né? Sinto. Ainda mais você que mora em Florianópolis, que só tem lugar legal aqui, né? A ilha a energia da ilha é diferente. É diferente. Sabe, Felipe, eu tinha vontade há muitos anos de conhecer a Amazônia. Você foi? Esse ano eu fui. E aí? E é incrível. Se aqui você diz que é a Ilha da Magia, e eu concordo que eu fui para Alter do Chão. Eu me senti num outro universo, assim, é uma coisa fantástica, é incrível. As pessoas de lá são humildes, são simples, é um ambiente gostoso, acolhedor. E, assim, a natureza, ela é uma potência, a natureza é uma grande mestra, né? Com certeza. Eu, assim, sempre gostei demais de natureza, tanto que
Eu acho que a escolha da minha profissão foi pautada no tanto que eu gostava de natureza. Eu sempre gostei de brincar com plantas, e daí isso me fez fazer o curso de farmácia. Depois do curso de farmácia, eu acabei indo mais para essa área de usar a tecnologia para potencializar o insumo natural, né? Caramba. Então, assim, eu sou muito conectada e eu percebo que a própria natureza, ela me dá respostas. Então, você falou assim, que práticas. Ao mesmo tempo que eu consigo relaxar quando eu estou em contato com a natureza, eu consigo ter insights de questões que eu estou Matutando ali. matutando. Ali vem a resposta. De uma maneira muito espontânea, muito fluida, vem a resposta. É que às vezes a gente não tem olhos para perceber e para enxergar, mas as respostas, elas estão diante de nós, elas Tá estão tudo, tá às vezes a ali. gente busca externo, mas está Sim. interno, né? E até quando você fala assim de terapia, né? O que um terapeuta faz? Ele te dá a resposta para os teus problemas? Não. Não, ele faz você encontrar as respostas para o teu Ele problema. te faz perguntas, né? Faz perguntas, porque é você que tem que encontrar as respostas. Então, se você consegue desenvolver uma maturidade para você mesmo se fazer as perguntas certas, você é o teu próprio terapeuta e você vai encontrar o que você precisa, porque tudo está na gente, né? A gente não consegue dar o que a gente não tem. Exato. Então, é isso. E eu falo que à medida que a gente vai amadurecendo, envelhecendo, você vai criando consciência sobre as coisas, né? Eu tive um exemplo, uma experiência, por exemplo, que me mudou muito, foi meu pai faleceu em 2021. 1º de janeiro, Réveillon. Nossa. Meu pai teve câncer, E aí foi uma experiência muito doida, no sentido de se despedir do seu pai no leito de morte. E aí você vê a finitude da vida. Você cria consciência. Uhum. Quando eu falo para você isso, você entende isso na terceira pessoa. Você imagina. Quando você passa no processo, eu não sei se seus pais são vivos. São vivos, sim. É um negócio maluco, porque aí você vê que você cria consciência sobre a finitude da vida. Você fala, cara, tá passando. E aí isso mexeu muito com a minha espiritualidade, né? E aí desde então começa a se aflorar muitas coisas no sentido de cara, algumas experiências, né, interessantes. Você começa a ter consciência sobre energia, sobre as coisas todas. E uma experiência legal de tudo isso, eu vejo que você tá consciente de que você está aqui para servir, né? Exatamente. E aí isso foi uma outra virada de chave. A pergunta que eu tenho para você acredita em vida após a morte? Acredito. Acredito, e cada vez mais eu venho buscando, né? Eu já via muito essa questão da consciência da imortalidade, e a gente vem buscando como, né? Porque como ser humano nós somos curiosos, é como se a gente quisesse antecipar algumas coisas, né? Mas eu acho que nos pequenos sinais a gente tem prova disso, né? E eu percebo, nessa minha jornada evolutiva, eu já perdi muitas pessoas queridas, meus avós, muito próximos, muito queridos. Recentemente perdi a minha avó, que é uma pessoa que a vida toda, uma referência para mim, né? E muito próxima, muito querida. O que eu senti na perda da minha avó? Eu fui, na medida que eu ia nos últimos meses, que ela já estava um pouquinho mais adoentada, é como se cada momento que eu encontrava com ela, às vezes eu chorava, ficava emotiva, lembrava das coisas boas que ela fazia, das bonecas de pano, das comidas gostosas. Eu ia chorando e me despedindo. Quando ela partiu, sabe que foi uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo que eu sinto a saudade, eu sinto uma paz incrível, porque eu sinto que ela está bem. E eu tenho certeza dessa conexão, então, que existe, com certeza existe, e que a gente talvez só não está preparado ainda para ver, mas eles estão tudo muito próximo, né? Sim, você sente, né? Sente. Sente a energia. Eu acho que até quando a gente pensa assim no quem a gente é, eu acho que existe ali os vários eus que a gente fala. O eu espiritual, que é talvez a alma espiritual, a conexão com o divino, que eu acho que ninguém pode negar que existe um divino. Cada um pega hoje os maiores cientistas do mundo, o Stephen Hawking, antes de falecer, deixou isso bem claro também. Eu acho que não tem como a gente negar, né, assim, que algo maior existe. Pode ser, quem é cristão, eu sou cristã, mas quem é, enfim, judeu, eu acho que budista, independente da religião, né? A gente tem um ser maior que rege, né? Que rege tudo isso, né? Enfim, acho que se a gente não acreditasse que existe algo maior, talvez é como a gente acreditar que por que existe vida então, né? Eu penso o seguinte, faltaria sentido se você viesse e não tivesse uma tendência evolutiva, né, nesse sentido, né?
eu acho que seria muito pobre a vida, e não é o caso, não né? é o caso, não. Acho que a gente tem muito a fazer, né? Eu acho que Muito a assim, servir. muito a Eu tava servir. vendo esses dias até um podcast. Assim, eu sou muito curioso nessas coisas, eu gosto de estudar, né? Então você vai me ver falando no podcast desde empreendedorismo, coisas espirituais, assim. E eu acho que o mais interessante de tudo isso é quando você entra nessa jornada evolutiva, é você ter consciência de uma coisa, né? Que você veio para servir, ponto. É isso E aí. cada vez mais isso fica nítido, né? E às vezes as pessoas. Eu lembro, Betina, uma época, quando eu não ganhava grana, você olha de um prisma que você acha que quando você ganhar dinheiro vai resolver todos os problemas. Não E resolve. não Eu até falei resolve, com a não. Cris isso no nosso podcast que eu participei. Ele resolve muitos problemas, É, mas não todos. é. E aí quando você se toca disso, é quando você chega lá e conquista ali algo que você almejava, né? E muitas das pessoas que não chegaram nesse nível de ganhar grana, de ganhar sua liberdade financeira, enfim, elas não têm consciência disso. Não tem. Então ela precisa passar por esse processo. É. E me fala uma coisa, como foi esse processo para você? Porque você é cientista, né? A academia mesmo de si só demoniza o capitalismo, Sim. enriquecer, etc. Como é que foi esse processo todo para você lidar com essas crenças? Essas crenças. Bem interessante essa sua colocação, Felipe, porque é bem isso, né? Tem essa questão ali da ciência e uma certa Cultura franciscana que não pode ficar rico. Né? E sabe, eu li um livro, não sei se você já leu, que é A Revolta de Atlas. Eu já ouvi falar, não li, mas já me falaram muito bem. Para mim foi um livro bastante transformador nesse sentido, porque ele me trouxe algumas reflexões que foram extremamente úteis para eu mudar um pouco essa minha forma, talvez quase doutrinada que eu tinha tido durante uma parte mais acadêmica. Questão acadêmica, religiosa e cultural do Brasil, né? Isso mesmo. Então, assim, esse livro eu achei que foi muito importante, porque ele traz alguns insights, ele traz qual é a finalidade, né, o objetivo, a função do dinheiro de uma maneira muito bem contundente. Então, achei que foi fantástico. E assim, eu acho que quando você falou bem dessa história de a liberdade financeira e o que tem, as pessoas muitas vezes até o próprio conceito da felicidade acabam depositando no materialismo, no ter, no conquistar, e ver que aquilo por si só não satisfaz. Não, ele vai te satisfazer só por um período. Depois você vê e fala, cara, e aí? É aquela busca constante do desejo, exato. né? Que assim, até quando a gente fala em felicidade, o desejo, ele na verdade é uma forma que muitas vezes nos aprisiona se a gente não tem poder sobre os desejos, porque senão a gente vira escravo. Você conquista uma coisa, você já está pensando na outra. É como a criança que ganhou um presente no Natal e daí dá aquela tristeza porque acabou de ganhar e o próximo Natal vai ser só daqui a um ano. Então, assim, a gente vira escravo de uma coisa não dando valor ao que a gente tem. Você fica no looping, né? No looping. Quando um dos conceitos de felicidade é exatamente esse, é você desejar aquilo que você já tem. Quando você deseja o que você já tem, você tem mais tranquilidade. Então, se você está saudável, se você tem um bom emprego, você vive num lugar gostoso, você tem uma companheira, um companheiro, né, legal, que está contigo na vida, valoriza isso. Seja grato, deseje continuar tendo isso. E aí reverbera realmente uma vibração muito boa que cada vez te impulsiona mais para você conquistar mais e mais coisas, né? Você falou um negócio legal, hein? A gente dá valor quando perde. É bem isso. Eu tive casos na minha vida, meu próprio falecimento do meu pai, que eu falei, cara, olha só, o que é mais importante está aqui do seu lado, mas aí, obviamente, você perde, aí você fala, porra, né? Isso em tudo, né? Às vezes num relacionamento, com a própria, com o que você já tem, às vezes você tem um carro, mas você não está feliz com o carro que você tem. É interessante esse exercício. Muito interessante. De autoconsciência. E eu acredito que o dinheiro, assim, a gente precisa entender que ele é um meio para a gente fazer bem o nosso propósito de vida. E dentre eles a questão do servir. Sim, então, com assim, certeza. Tirar aquele pudor de que o dinheiro é algo ruim. O dinheiro é algo necessário, porque se a gente tem dinheiro e com o dinheiro a gente pode desenvolver o potencial humano, a gente pode servir as pessoas, a gente pode colaborar, a gente pode
essa é a razão do dinheiro, né? Pode viver com qualidade? Sim, porque isso é necessário e é bom, né? Então, assim, eu acho que desmistificar essa questão de que o dinheiro, não é bom ou coisa e tal, é o fundamental. E, assim, o dinheiro, a partir de uma certa quantidade, isso dentro do próprio conceito de felicidade interna bruta diz, ele deixa de ser algo que te incrementa em termos de satisfação. Às vezes ele gera até um problema. Sim. Né? Sim. A gente vê pessoas que são muito materialistas e que vivem a vida numa avareza e não sei o quê, né? Então, esses cuidados, eu acho que são super importantes para a gente ter em mente, né? E da gente pensar, como você falou, a nossa vida, nós somos seres finitos. Então, o que a gente quer construir? O que a gente quer deixar de legado? Né? Não é deixar uma conta bancária ali para os sucessores, ou, né? É o que a gente fez com o poder que a gente teve, no poder no sentido de deixar uma boa mensagem, né? De deixar construir algo legal, né? Deixar Eu acho que esse é o maior legado, né? Quando você pensa de fazer algo. Eu tive uma frase que eu escutei que ele fala o seguinte, que todos nós, na nossa passagem, somos mendigos. Olha só. E buscando o caminho de casa, que é a iluminação, seguindo ali, né, os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu falei, pô, é verdade. Você vem pelado e você vai acabar morrendo pelado, né? Sim, sim. Nada se traz, nada se leva, né? Mas é interessante isso, porque você vê, à medida que a gente vai amadurecendo e tendo algumas experiências, e eu falo que a dor, ela é um instrumento para você não ser um idiota. É um instrumento extremamente inteligente, e aí, porque quanto mais dor você sente, tem uma pesquisa até que fala sobre isso, você fica muito melhor como um ser humano. Teve alguns casos de Auschwitz, de alguns, eu não sei se você chegou, eu estava vendo, eu gosto de ver muito documentário, que é uma das pessoas mais felizes do mundo, foi uma pesquisa de Harvard, se eu não me engano. Ele era ex-prisioneiro de Auschwitz, e ele só entendeu o que era realmente a felicidade, porque ele viveu o inferno. Sim, sim. E aí ele tem como comparar lá, e aí você fala, peraí, eu sei o que é. Sim. Então, o que eu tenho hoje é maravilhoso. E às vezes eu acho que quando as pessoas não têm os dois lados da moeda, seja com dinheiro, sem dinheiro, infeliz ou feliz, o cérebro não consegue entender. Difícil ter o parâmetro ali, né? Para você entender o que é bom e o que é ruim. Sim. Até o filósofo Viktor Frankl, que esteve, né, em Auschwitz, e ele escreve livros, ele é um dos fundadores, acho, da logosofia, e ele traz bem isso, né? Como ele conseguiu resistir numa situação de caos. Ele conseguiu, né, encontrar força e conseguiu, né, enfim, é incrível, né, porque esses exemplos mostram ali de que quando a pessoa está com a cabeça, e por isso que eu acho que a gente vem para essa questão de estar com a cabeça boa, a cabeça ela é fundamental, se a gente o que a gente pensa, o que a gente vibra, o que a gente assiste, o que a gente escuta, ela é o fomento, ela é o alimento que afeta a nossa cabeça. Então, assim, a nossa responsabilidade nas coisas que a gente escolhe se expor é responsabilidade nossa, né? Porque isso é certo, né? Se você vive de emoções, de situações, de contextos que tudo é negativo, como é que você consegue sobreviver naquilo ali ou mudar? Então, eu acho que essas escolhas são escolhas que muitas vezes dependem só de nós, né? De o que escolher, o que eu vou ler, o que eu vou assistir. O que você vai alimentar a sua cabeça, que afeta a sua vibração, né? Exatamente. Eu particularmente, sabe o que eu faço? Quando eu vou dormir, eu fiz formação em hipnoterapia, né? Então eu entendo como é que dá sugestão no subconsciente, então foi muito legal fazer formação de hipnose, porque você entende o porquê de muitas coisas, né? É uma das terapias que eu gosto. E aí, normalmente eu vou dormir, eu ponho um áudiozinho com autossugestão, aí você dorme, baixa a mente consciente e começa a entrar um monte de sugestão. Você já chegou a fazer hipnoterapia? Não, nunca fiz. Cara, tem que fazer, você vai adorar. Nunca fiz. A hipnoterapia, tem uma treta, né, do pessoal da psicologia convencional, da freudiana, né, a hipnose, porque a hipnose, o processo terapêutico, você vai criando frações de consciência até você falar, entendi o problema. Né? A hipnoterapia, ela trata na raiz do problema, então você vai induzida no transe, isso aqui ressignifica, troca e pum. Vai embora. A neurolinguística também. Então, o processo da hipnoterapia é interessante porque a todo momento você está sendo sugestionado pelo que você ouve,
Uhum. pelo ambiente que você está. Então tem que ficar muito esperto com isso. Aí quando eu durmo, eu ponho um monte de sugestões. No áudio mesmo, assim, né? Que vai botando, você dorme, baixa a consciência e começa a entrar. Eu fiz alguns testes, eu gosto de fazer alguns experimentos, para até ver qual que é o negócio. Cara, olha que interessante. Toda sugestão que você põe, ela afeta o seu humor. Aí você olha a fisiologia, você tá dormindo, comendo, e aí você vai botando, e isso vai afetando você de um nível bizarro. E aí você começa... Eu tive algumas experiências muito legais quando você entende esse mecanismo. E a minha pergunta para você é, você já teve algum tipo de experiência sofrendo sugestões, seja de uma pessoa, ou você mesmo tem algum hábito normal de dar autossugestão para você? Você já teve algum tipo de experiência nesse sentido? Eu já tive, sim. Eu acho que uma das primeiras experiências, quando eu comecei a fazer a parte de autoconhecimento, eu fui fazer um curso de mandala. Mandala. Fui fazer um curso de mandala. Nesse curso de mandala, no início, foi feita uma meditação de Theta Healing. Theta Healing é legal, hein? Eu depois acabei fazendo uma formação em Theta Healing porque eu gostei. Muito legal. Gostei. Fiz essa meditação em Theta Healing e quando estava lá pintando, desenhando a minha mandala, foi engraçado porque por um momentinho eu me descuidei e eu borrei lá um detalhezinho pequeno. Na hora que eu borrei aquela pintura, veio uma mensagem na minha cabeça. Presta atenção no agora, no presente. Falei, oh, que coisa estranha. Depois veio a pandemia. Uma mensagem. Recebi essa mensagem. Olha que interessante. Aí eu veio na sequência, já veio a pandemia. Aí eu fui ler um livro do Poder do Agora. Do Eric Eckhart Tolle. Ele mesmo. Fui ler o livro e depois ele tem um melhor ainda, que é o Despertar da Nova Consciência, que fala sobre o ego. Maravilhoso. Esse, assim, é disruptivo também, esse livro, te recomendo muito. E foi interessante porque uma frase tão simples e ela é o poder de tanta coisa, porque quando nós focamos no agora, no presente, nós desvinculamos toda aquela questão de depressão, que é quando a gente está com a cabeça muito focada no passado, ou de ansiedade, quando a gente está pensando no futuro. A gente pensa no agora. No agora, tudo está bem, a gente tem o poder de tudo. Né? E é no agora que a gente consegue transformar as coisas no futuro próximo. Se a gente está pensando no futuro e não age no agora, esse futuro próximo não acontece. Exato. Né? Então, é algo realmente que foi transformador, foi uma mensagem no momento que eu entendi simples, não entendi muito bem, mas a partir dali eu fui fazer uma formação no Theta Healing também, que gostei muito para conseguir interpretar, entender melhor essa questão das energias, das frequências, porque eu acredito muito que a energia precede a matéria. Então, se a gente controla, né? Se a gente tem poder, se a gente entende essa questão de que energia está chegando na gente. É só você olhar quem está chegando, quem tá chegando em você, né? Quem são as pessoas. A partir dali, muitas coisas a gente consegue, né? Até problemas físicos a gente consegue resolver. Né? Tem muita doença que é psicossomática também, muita, né? Muita. Eu tava lendo alguma coisa sobre essas questões psicossomáticas, vem muito de sugestão, sabia? Sim, com certeza. Muito de sugestão. Até o próprio câncer do meu pai, hoje com a maturidade que eu tenho estudando um pouquinho mais, para mim foi psicossomático. Tem até o Nando, depois você segue ele, o meu psicoterapeuta também, muito bom, Nando Garcia. Ele atende só CEOs no Brasil, monstro, muito bom. Ele estava trazendo um dado muito interessante, que existem pesquisas... grandes universidades, grandes cientistas, mostrando que 80% a 90% é psicossomático. Eu acredito que é mesmo. Olha que loucura. Que loucura, né? Nessa linha, né, também tem a medicina bioenergética. Essa sim eu uso, gosto muito, porque ela vai nessa linha também, de a gente entender a questão da energia, o quanto que ela interfere na nossa... Cara, tem um exemplo de como interfere. Quando eu vou conversar com as pessoas, você já viu quando você estava nervoso, tenso, estressado? Você percebe que o seu celular fica mais lento? Você passa na frente da TV, ela começa a chiar. Ou seja, a sua energia começa a afetar o campo eletromagnético. Coisa simples, né? Coisa simples, mas que acontece. Que acontece. Acontece. Eu tenho um tema polêmico para falar com você. Vamos ver. Ó, você já teve... Primeiro a pergunta, né? Polêmica. Põe aí na edição, polêmica aqui. Você teve
são coisas que, obviamente, a gente entende com quem dá para perguntar isso. Aham. Você acredita em vida inteligente? Eu fiz essa pergunta pro Anderson Silva, pro Vida Spider. inteligente, sim, sim. Eu acho que assim, ó, a inteligência, né, ela é aquela questão de a gente ter saber fazer a boa opção quando a gente está diante de um momento, né? Uhum. E esse poder de tomada de decisão, ele faz parte do nosso eu divino. Mas muitas vezes eu acredito que ele fica, eu diria até quase meio perdido diante de um mar, de um oceano de informações que dispersam a nossa atenção. Sim. Porque no meio de tanto conhecimento, né, onde a gente às vezes acha que está captando uma possível inteligência, a gente está dispersando, talvez, um conhecimento precioso que a gente não está sabendo tomar a boa decisão. Então, eu costumo fazer muito se chama oração da cocriação. Essa oração da cocriação, ela é interessante porque ela contacta e ela busca que venham, né, demanda que venham para nós o que a gente precisa ter contato, o que a gente precisa saber. E isso é legal, porque a gente começa assim quase funcionar como uma canalização divina para coisa, uma antena para você captar o que de fato é necessário, porque é difícil da gente escolher, né, o fazer ali, e como a gente voltando ali, a nossa vida é finita, o tempo passa, a gente não consegue fazer tudo, né? E querer ler, tantos livros. Não dá. O que faz mais sentido que eu adquira em termos de conhecimento, né? Como legal. É que se usa essa inteligência, como é que, enfim. Você já teve alguma experiência paranormal? Eu tive uma vez, porque eu tinha dormido, né? Eu já estava dormindo e assim, eu me vi. Foi bem estranho, porque eu me vi fora do meu corpo na hora que eu Você não conseguia se mexer? Eu não mexia, mas eu me vi de cima, assim, eu me vi deitada. Uma projeção, e daí rapidamente eu voltei. A única vez que eu tive essa questão, mas eu lembro que quando eu era adolescente, na minha cidade, uma cidade de interior, eu fui num curso de parapsicologia e... Tem um aqui em Joinville, eu gosto, eu adoro essas coisas, eu pesquiso bastante. E aí eu lembro que a gente ficou bem impressionado, porque foram selecionadas algumas pessoas, né, da plateia, e eu sei que fizeram assim se projetaram para algum lugar para ver alguma coisa, então tinha alguém relatando, né, assim, vamos na casa do meu parente que mora lá não sei aonde, e aí, bom, foram e relataram, e eu lembro que assim, a pessoa que estava fazendo ali a sessão, viu que todos eles meio pararam num determinado momento, aí foi investigar, não, relataram que tinha fogo, tinha não sei o quê, e no dia seguinte a gente ficou sabendo que de fato tinha acontecido um acidente ali meio naquela região, e tu vê, as pessoas perceberam aquilo de alguma maneira, né? Perceberam aquilo. Eu vou te mandar um documentário, que você vai gostar, se chama Super-Humanos, de uma cientista chamada Caroline Curry. Ela fez um documentário, isso que você está falando, se chama Visão Remota. Visão Remota. Olha que legal. Na década depois da Segunda Guerra Mundial, acho que foi década de 60, 70, a Guerra Fria começou a proporcionar uma corrida nesse sentido. Então, os primeiros estudiosos da parapsicologia foram os russos. Sabia disso? Não sabia? Olha só. O Rússia, assim, anos-luz na frente. Aí a CIA, na época, começou a recrutar médiums para tentar espionar os russos usando essa tecnologia, que é o deslocamento de consciência, na verdade, que eles falam. E tem protocolos. Isso é muito usado até, está documentado, está no documentário até. Mostra como fazer o protocolo. Né? Então, no caso que você falou, por exemplo, o seu esposo está sentado aqui e você começa a andar pela cidade. Olha a loucura. Ele ele entra no nível de transe, faz todo um protocolo, tal. Ele começa e você sai andando dirigindo, ele começa a sentir e a enxergar o que você está vendo. Isso comprovado, tem um documentário, tem os exercícios que são feitos, com os cientistas de Stanford mostrando isso, medindo isso. Cara, que loucura. É o poder da mente. Poder da mente. Olha que loucura. Eu vou te mandar, cara, você vai adorar. Quero ver, até sim. Também da telecinese, que mostra... O que eles fizeram? Você é cientista, você vai gostar disso. Eles pegaram um copo de água,
botaram um medidor de pH da água, né? E aí um computador aqui do lado, você vai ver no documentário, um professor de Stanford. E aí ela começou o quê? A fazer uma oração com uma mão e provocando bons sentimentos. Ela começou a ser induzida a boas emoções. O pH da água começava a mudar. E aí ela foi também para outro experimento, começou a ter emoções ruins. O pH também foi baixando. Ou seja, o corpo é feito de água, você sabe isso melhor que eu. Sim. As suas emoções, os pensamentos, na verdade, né? Afetam toda a bioquímica do corpo. Toda bioquímica, com certeza. Olha que doideira. Nossa, é doideira, né? Parece uma doideira, mas é o fato, né? Então, muitas das coisas, realmente, do poder da cura, tá na gente, Tá né? na gente. Tá na gente. Você já leu um livro chamado O Poder do Subconsciente? Não. Joseph Murphy. Não, ainda não. Eu vou te mandar de presente. Tá. Ele é um psicólogo americano que estudou, de fato, muito o subconsciente, é tipo um mestre do subconsciente, e ele traz muito do Jung, né? Que era discípulo de Freud. Isso. Jung era mais focado no misticismo, na questão do inconsciente coletivo. São livros assim. Eu adoro esse tipo de assunto, sabe? Eu também gosto. E sabe que para mim, Felipe, ele foi um desafio no começo, porque quando a gente vem muito pautada na ciência, no racional, trazer um tema mais místico, ao mesmo tempo que é um desafio, ele é muito bom. Por quê? Porque as pessoas que estão mais distantes dessa questão mais mística, elas são muito racionais. E um cientista que é racional tem uma certa... Os métodos, né? Uma persuasão para falar para essas pessoas. Então, quando eu vou falar de um tema que eu consigo aos pouquinhos trazendo esse conhecimento mais místico, eu sei que eu encontro ali no interlocutor uma credibilidade. Então, acho que isso é muito legal. E é um pouco, talvez, da gente se encontrar onde que a gente faz sentido, né? Porque, como a gente falou, servir e o legado e o propósito. Então, o que a gente precisa falar? Que recado a gente precisa dar para o mundo, né? Sim. Então, essas reflexões são extremamente pertinentes. Você trouxe uma outra coisa que eu lembrei agora. Olha que legal. Você sabe que o CEO do Rock in Rio, o Luiz é gente boa demais. Ele é engenheiro. E você falar dessas coisas para engenharia tipo, engenheiro né? Sim. Racional. Eu tava trocando uma ideia com ele, o Luiz é um cara muito legal, com uma energia incrível. E ele, falando sobre isso, ele falou, cara, física quântica pura, entende pra caramba. Ele falou, cara, eu sou engenheiro. Então a gente aprendeu a medir, você tem o próprio Max Planck aí trazendo o mundo da física quântica. Ou seja, você vê que um engenheiro, né, que é um cara falando exatamente, pô, estudei isso, cara, a gente fez experimento. Que existe, né? Existe, sim. É bizarro isso, cara. Sim. Falando de livro, Felipe, eu recentemente li não sei se você já leu, Como se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza. Joe Dispenza? Eu sigo ele nas redes sociais. Então, nossa, ele é um monstro. Ele tem um livro muito legal, e falando dessa questão da imortalidade, é interessante porque ele traz algumas vivências. Experiências dele e de pessoas que enfim, né, trabalham com os métodos dele, de meditação e tudo mais, e que traz me pareceu assim uma pitada para a gente entender como é uma vida eterna, como é uma vida sobrenatural, né? A imortalidade, porque se nós acreditamos na imortalidade e a nossa alma, a nossa essência, ela está aqui, quer dizer que isso que está aqui vai. Então, a gente está com ela o tempo todo. A matéria fica, mas a energia vai. Ela transcende para uma dimensão. Né? Então é isso que nós, como seres humanos curiosos, queremos ter esse entendimento, ampliar esse conhecimento, e esses grandes pensadores, né, que têm ido mais a fundo, que têm tido realmente essas, não sei se é a oportunidade, enfim, de ter contatos e que compartilham esse conhecimento, é legal porque a gente começa a beber dessas fontes e também poder, às vezes, não é um conformismo, mas é cada vez ter mais certeza de que realmente a vida não acaba aqui, né? Não acaba aqui, né? E a gente está tendo, acho que é o melhor momento para comprovar isso. A gente vive na era da informação, hoje você tem acesso à informação, né? Sim. E você vê grandes nomes, até médicos, né? Nesse documentário mostra um professor de Harvard, um neurocirurgião, que teve a experiência de morte, né? Ele pegou, se não me engano, meningite, então ficou em coma, e aí ele viu o corpo dele, a projeção saindo, né? O cara é neurocirurgião de Universidade de Harvard, né?
Então, eu acho que a gente está num momento que tem grandes nomes, metodologias novas para comprovar que o mundo, a energia afeta em tudo, né? Isso. E me fala uma coisa, Bettina, para a gente caminhando para o fim, qual é a mensagem que você gostaria de deixar aqui para a galera que assiste o nosso podcast? Eu nesse bate-papo nosso, a gente falou de tudo um pouco, De né? tudo um pouco. E eu percebo que você é uma pessoa extremamente espiritualizada, e é um momento que eu venho passando na minha vida de estar levando isso adiante, não só focando no business, no racional. É importante, a gente entende, só que eu acho que tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu vejo que não é só o racional. Tem muita coisa além, Tem muita coisa além, muita coisa além. Para poder dar certas coisas, porque não é só esforço e talento, tem um ingrediente a mais nas coisas aí. Tem. Que mensagem que você deixa para essa galera? Eu gosto de uma frase, Felipe, que para mim ela faz muito sentido, que ela diz assim, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu acho que cabe a cada um de nós, seres humanos, né, cada um na sua individualidade, escolher o que planta. Porque humanamente é impossível a gente querer pensar que as coisas elas são feitas de fora para dentro, de maneira impositiva. Para que o ser humano se sinta valorizado, que ele se sinta o seu legado cumprido, ele precisa se conhecer e fazer brotar nele essa sua essência. Então, plantar realmente no sentido de buscar essa essência, trazer isso e fazer a sua contribuição como ser humano, né? Porque eu acho que se cada um de nós teve a chance, né, e o privilégio de estar experimentando essa vivência terrena, essa vivência humana, essa passagem, é porque a gente tem algo para fazer aqui. Sim. Cada um de nós é único, cada um é singular, não existe uma pessoa igual a outra. Então, tem sim algo que também a gente, talvez é uma tarefa única nossa. Sim. Então, acho que se permitir, né, assim, eu acho que o ponto de atenção que eu daria para aquelas pessoas que estão vivendo muito no automático, no imediatismo, desliga a televisão, começa a se centrar com você mesmo, não tenha medo do silêncio, da solitude, é a partir desses momentos que a gente se conecta com o nosso divino. E tem acesso à iluminação, A iluminação, né? Isso é fantástico, isso assim é uma transformação, acho que quem já passou, já experimentou isso, consegue talvez encarar a vida de uma forma tão mais leve, tão mais fluida, né? Tem um termo que é o pensamento alargado, que a gente chama, que é você conseguir se distanciar daquela situação, daqueles problemas, porque quando a gente está tão envolto no dia a dia, nas preocupações, muitas vezes o que acontece? Um problema que pode ser grande, enfim, tem alguns problemas que são de fato preocupantes, mas às vezes problemas até simples nos parecem, é como se a gente fosse se afogar num copo d'água. A gente sabe que isso não é muito pouco provável, mas a dimensão e a importância que a gente dá para aquilo nos consome de tal maneira... Às vezes é desproporcional o problema. Que é desproporcional. Então, quando a gente consegue fazer esse pensamento alargado, você se afastar do problema, ver o problema lá onde ele está e ver que você, como ser humano, tem toda uma outra conexão, você tem outras coisas além daquele problema, o problema vai ficando pequenininho. E aí você tem mais serenidade para uma tomada de decisão mais tranquila, mais coerente. E às vezes, se a pessoa não se dá essa oportunidade desse silêncio, dessa solitude, desse autoconhecimento, é difícil de ter isso, não é fácil, né? A gente falou, cuidar da mente é uma coisa muito importante, mas é muito difícil, né? Difícil, muito difícil. E ela requer prática, é o dia a dia. É o dia a dia, e sim. Esse processo de autoconsciência, né? É isso aí, né? Muito então, legal. Acho que é essa trajetória que a gente vem fazendo, né, Felipe? Eu acho que tentando dar o nosso melhor, servindo, né? E acreditando realmente que é no potencial humano, né? Cada um tendo a sua vontade, querendo fazer acontecer, é que vai estar a sua realização, começando a buscar essa satisfação por ele mesmo, porque não é de fora, né? Não
não é um relacionamento, eu É um tô... movimento É um interno. movimento interno, tem que vir, tem que ser interno. Então, Muito acho legal. que essa é a principal mensagem. Parece uma coisa simples, mas ela é tão... Como Ela foi re- para mim a questão do agora. Ela requer um É, processo de autoconhecimento, tem isso, que começar a busca. tem que começar a Betina, busca. obrigado pela participação, foi fantástico o bate-papo. Fiquei muito feliz que a gente tem a mesma vibe. Ai, que bom, Felipe, eu A gente que vai trocar bastante agradeço. experiência. Eu fiquei muito feliz que você gosta de Joe Dispenza, eu também. Sim, que bom, que Fico bom. feliz. Obrigado. Ó, te vejo no Know-How Experience, dia 2 e 3 de março. Com certeza. Vai ser um baita evento, bastante network, muita gente legal. E vamos que vamos, né? Levar Isso todas aí. essas empreendedoras aí da CAT Mulher também, Com convidá-las. certeza. Não, vai ser um sucesso. Obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada também, Felipe. Foi Valeu. uma honra estar contigo. Tamo junto. Isso Pessoal, aí. fica de olho, esse foi o bate-papo aqui com a Betina, bastante conteúdo legal para você. E ó, vai no evento dia 2 e 3 de março. Lá a Betina vai estar cheia de gente, com outros palestrantes. Uma grande oportunidade para você extrair um pouquinho de informação e conhecimento dela, tá bom? Beijo, fica com Deus, galera. Tchau, tchau.